meu irmão bem. E o terceiro laço, que é o laço, irmão, que é o laço mais profundo, que é o laço da minha identidade. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei que eu sou um discípulo. Nós, irmãos, que somos cristãos, que fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros, nós tivemos, em nome de Jesus, esses 3 fios reconectados. Esses 3 fios foram interligados ao nosso coração e o coração de Deus. Então, meu irmão, todas as preocupações de Deus passaram a ser a sua preocupação. Tudo que Deus pensa passou a ser o que você pensa. Tudo que Deus faz passou agora a ser o que você faz. Tudo que Deus toca passou a ser agora o que você toca. E isso, meu irmão, é muito, 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 muito profundo. Quando nós pensamos no sacrifício de Jesus, por muitas vezes a gente tem essa ideia reducionista do que é o sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus na cruz, ele representa 2 coisas. A primeira coisa, nós voltamos a ter acesso com Deus. Amém? Então o sacrifício de Jesus, ele está no meio, ele media a relação que eu tenho com Deus Pai e que Deus Pai tem para mim. Então quando eu olho para Deus, eu enxergo Jesus Cristo. E quando Deus olha para mim, ele não enxerga o Lucas ser humano, o Lucas homem pecador, mas ele enxerga Jesus Cristo homem. Aquele que não pecou, aquele que foi 100% Deus e 100% homem e continuou sendo 100% santo. Esse é o primeiro laço que ele é recomposto. O segundo, a segunda visão que nós temos do sacrifício de Jesus, é que o sacrifício de Jesus, ele media a minha relação com o meu irmão. Então o sacrifício de Jesus, ele está na nossa relação, na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu interajo com o mundo, como eu trato os meus colegas de trabalho, como eu trato a minha esposa, como a minha esposa me trata. O sacrifício de Jesus, ele está em toda parte, meu irmão. Nós estamos circundados desse sacrifício, esse sacrifício que nos salvou, que nos salva e que um dia nos glorificará. Então eu queria dizer para você hoje, se você antes dessa pregação, antes desse culto, antes da gente ter essa conversa aqui, se você não tinha essa consciência de que você está em missão, porque Deus está em missão, em nome de Jesus, saia com essa consciência. Deus, ele tem uma missão, e a missão dele é apresentar o seu amor para toda a humanidade, para que toda a humanidade o conheça. Nem todos crerão, mas toda a humanidade deve ouvir do amor de Jesus Cristo. Quando ele envia os seus 12 discípulos, ele diz: ide, pregai o evangelho a toda a criatura, porque o evangelho é o evangelho que salva, que cura e que liberta. E nós, meus irmãos, de maneira um pouco mais específica, nós estamos tentando de alguma maneira trazer esse amor e apresentar esse amor ao povo afegão. Nós, por quase um ano, desenvolvemos um trabalho com os afegãos. Não sei aqui, quem sabe, mas o Afeganistão, ele fica lá no Oriente Médio, ele é um dos países mais perseguidos do cristianismo. Há quase 3 anos, o Talibã, que é uma organização terrorista, se instalou naquele lugar e tomou completamente o governo. Então mataram muitas pessoas foram privadas da sua liberdade, muitos missionários precisaram sair do país, muitas pessoas vieram para o Brasil e vários países da América Latina em busca de refúgio por conta do Talibã. E nós, no ano passado, iniciamos um projeto de acolhimento e apresentação do Evangelho aos afegãos, de uma maneira bem sucinta, bem educada e bem simpática. Nós levávamos marmita para esses afegãos que eram refugiados no Brasil, nós os alimentávamos, nós muitas vezes doávamos roupas, chinelos, fraldas, e com isso nós nos aproximávamos deles, porque a intenção, meus irmãos, tudo isso era um pretexto, porque a intenção era alcançar esses caras. A intenção era alcançar o povo a intenção era alcançar o povo árabe, a intenção era alcançar os muçulmanos, porque eu fui chamado para isso, você foi chamado para isso, meus irmãos. Como eu disse anteriormente, no Brasil nós temos um cristianismo muito confortável, muito fácil, nós somos livres para fazer o que a gente quer, e a liberdade que nós temos às vezes é prejudicial para nós mesmos, porque nós não enxergamos o valor que essa mensagem carrega. Nós temos um dos pais da igreja, ele se chamava Tertuliano, e Tertuliano ele dizia que o sangue dos mártires é a raiz e a semente da igreja. Então quanto mais a igreja sofre, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce de forma sadia.
E eu não estou falando que está faltando perseguição para a nossa vida, tá? Em nome de Jesus, entendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando que o evangelho que nós vivemos hoje é um evangelho muito diluído. Nós não temos ninguém no nosso pé correndo atrás da gente armado porque a gente está fazendo essa reunião aqui. Nós não temos ninguém atrás da gente nas nossas redes sociais ameaçando a nossa família porque nós estamos cultuando a Deus. Nós não temos ninguém aqui no Brasil fazendo isso com a gente, mas nós temos irmãos que estão fazendo isso. Nós temos irmãos que hoje se encontram em campos missionários dos mais adversos, sem muitas vezes um tostão da igreja que os enviou, sem muitas vezes um auxílio psicológico, missionário, pastoral, mas esses irmãos continuam firmes. Então, a exemplo desses irmãos, com o exemplo desses irmãos, que em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui transformados por essa mensagem, que o nosso coração ele se encha de gratidão, meu irmão. Só você e só eu, só a gente mesmo sabe o quanto a gente é ruim, o quanto a gente não presta, o quanto nosso coração é enganoso, ele é mau, o quanto o meu coração ele não ama as pessoas, ele quer matar as pessoas, mas mesmo assim, ele escolheu nos amar. Aleluia. Mesmo assim, o fio que se rompeu da minha alma até Deus, o sangue de Jesus costurou esse fio. E hoje eu, mais uma vez, como lá no Éden, eu posso estar face a face com Deus. Eu não preciso de uma arca da aliança, eu não preciso de um templo, eu não preciso de um sacerdote, meu irmão. Não preciso. Hoje eu faço parte da missão de Deus, porque o Deus da missão alcançou o meu coração. Amém? Eu gostaria que mais uma vez a gente orasse, mas que antes de orar, você tenha essa consciência de que existem missionários em campo hoje, agora, perdendo as suas vidas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, de que você é responsável por essa geração e por tudo o que acontece e tem acontecido nessa geração. A responsabilidade de agir com luz e sendo sal da terra é sua, porque o mundo é mau. Jesus ele nos deixa claro isso. Não esperem nada do mundo, não se surpreendam com a maldade dos maus, se surpreendam com a ausência de luz dos bons. Amém? Que em nome de Jesus, que a nossa luz possa brilhar, que o nosso coração ele se encha de gratidão por aquilo que Jesus fez. Se por algum motivo, se por alguma razão, você não entendia a profundidade que é o sacrifício de Jesus na sua vida, a minha oração nessa noite é que você saia daqui entendendo que houve um sacrifício, houve uma morte por você, alguém morreu por você, alguém morreu da pior maneira possível por você, para te resgatar, valor inerte que é o sangue de Jesus, e esse sangue ele precisa produzir vida, que em nome de Jesus, que quando o Senhor vier nos buscar, que Ele encontre membros do seu corpo e não próteses, que Ele encontre membros que têm o seu sangue pulsante, que gera vida, que gera esperança, que gera alegria nas pessoas, que o Evangelho, meus irmãos, seja anunciado primeiro por nós, para os da casa, para os da nossa casa, para os do nosso trabalho, para as pessoas que nós vemos na rua, e segundo, para que o Evangelho seja anunciado na nossa nação, na nossa comunidade, na cidade aqui em que vocês estão, na minha cidade, Mogi das Cruzes, e terceiro, que o Evangelho alcance as nações. Mas o Evangelho, deixa eu falar uma coisa para você, por muitos anos a gente orou, pedindo que o Senhor intervisse nas nações, pedindo que o Senhor convertesse o Brasil, pedindo que o Brasil fosse cristão. Por muitos e muitos anos eu escutei essa oração, eu nasci na igreja, e eu escutei muitas vezes essa oração, para que o Senhor alcançasse o Brasil, para que o Senhor alcançasse a América do Sul, alcançasse a Europa, a Ásia, mas poucas vezes eu escutei a oração, Senhor envia-nos, Senhor nos envia, porque a forma de Deus tocar as nações é a sua igreja, meu irmão. Não vai descer um anjo do céu aqui, não vai descer um anjo do céu lá na Palestina, não vai descer um anjo do céu lá no Afeganistão, onde o Talibã está tomando. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é dos nossos irmãos. Não é um anjo do céu que vai converter aquele seu camarada de trabalho, a pessoa que trabalha com você. Não é um anjo do céu que vai alimentar a pessoa que passa fome lá perto de você. É você, a responsabilidade é sua. Você é réu de juízo por essas pessoas, você tem consciência disso, e você não faz isso, você é réu de juízo, você será cobrado por isso. Então, em nome de Jesus, entenda o ministério da misericórdia, da graça,
da ajuda comunitária que Jesus nos apresentou e nos ensinou a viver. Amém? Pastor, eu juro que eu estou terminando, viu? Antes da gente orar, eu gostaria muito que você olhasse para o seu irmão e dissesse uma segunda frase. Fala assim, ó: ou você é um missionário, ou você é um impostor. E os impostores, meus irmãos, eles têm um lugar garantido, lá embaixo. Lá embaixo. Então, se você é portador da mensagem e não anuncia, você não porta a mensagem. Você não faz parte disso aqui. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, muito sério, muito sério. Por mais que essas palavras, às vezes, elas pareçam palavras vãs, ou não sei se você já escutou isso mais de uma vez, mas isso aqui é muito sério, muito sério. Pessoas estão se perdendo no carnaval, porque a igreja de Jesus não tem se levantado para ir até o carnaval. O carnaval, ainda existem pessoas que querem ir para o carnaval, porque nós não pregamos o evangelho lá, porque a gente não foi atrás desse povo, esse lugar aqui, e eu fico muito feliz que a nossa igreja ela esteja repleta de crentes. Eu fico muito feliz, muito mesmo. Mas eu quero chegar um dia na igreja e ver só descrente. Eu quero chegar um dia na igreja e ver a moça que se prostituía de domingo a domingo. Eu quero chegar um dia na igreja e ver o nóia que usava droga de domingo a domingo, que vendia as coisas de casa para usar droga. É esse cara que eu quero ver aqui, meus irmãos. É esse cara que eu quero ver aqui. Glória a Deus pela sua vida. Mas que você seja um agente missionário para trazer essas pessoas para cá. Porque aqui é o lugar de comunhão. Aqui é o lugar em que nós estamos à mesa. E para a gente responder a pergunta, para a gente terminar, pastor, para a gente responder a pergunta que nós começamos essa ministração aqui, de que aquelas mulheres elas chegam até o túmulo de Jesus e elas perguntam: onde está o corpo de Jesus Cristo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 24 também, você corresse um pouquinho mais para frente aí. A gente vai ler o verso 41, 42 e 43. E diz o seguinte, o verso 41: e como eles ainda, por causa da alegria, não acreditavam, estavam maravilhados, disse-lhes: tendes aqui algo para comer? 42. Então lhe deram parte de peixe assado e um favo de mel. Ele o tomou e comeu na presença deles. Esse texto aqui responde a nossa pergunta inicial: onde está o corpo de Cristo? O corpo de Cristo ele está assentado à mesa com a humanidade. O corpo de Cristo ele está assentado ceando com os homens. Essa é a missão de Deus. Essa é a missão de Deus, estar perto dos homens, fazer parte da nossa comunidade. Esse é o significado de Emanuel, Deus conosco e Deus entre nós. Esse é o significado do nome de Jesus, Emanuel. Esse é o desejo de Deus, estar em comunhão com a humanidade, através da sua igreja e por intermédio dela. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos fazer uma oração específica pelos nossos irmãos missionários que estão em campo. Nós vamos fazer uma segunda oração, pode ser dentro dessa primeira oração mesmo, para o carnaval. Mais uma vez a gente vai orar. Em terceiro, nós vamos orar para que o Senhor levante uma igreja forte. O Brasil tem um potencial enorme, nós temos um potencial missionário enorme. O brasileiro é um cara que ele chega em qualquer país e ele se dá bem. Ele chega nos Estados Unidos e ele faz amigo, ele chega na Colômbia, ele faz amigo, ele chega no Panamá, no Japão, ele chega em qualquer lugar e ele se dá bem, meus irmãos. Nós temos um potencial missionário enorme, você tem um potencial missionário enorme. Você precisa ser essa rede que traz peixe para dentro da igreja. As pessoas elas não são salvas pela igreja, a igreja não salva ninguém. Essa é uma das maiores mentiras que o catolicismo pregou e inventou no nosso meio. As pessoas elas são salvas para a igreja. Então nós precisamos pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas para a igreja, para fazer parte desse rebanho e desse corpo que nós chamamos corpo de Cristo. Amém? Então primeiro nós vamos orar pelos missionários. Segundo, nós vamos orar pelo carnaval. Terceiro, nós vamos orar para que o Senhor levante uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja que se coloca de pé e que chuta a porta do inferno e rouba as almas de lá de dentro. Amém? Se você pudesse levantar, por favor. Amém? Que a gente possa mesmo ter essa consciência, sabe? De gerar vida, de ser um membro ativo do corpo de Cristo e
que a gente não vive esse pensamento de vir para a igreja e de fazer as coisas que a gente tem que fazer sem antes pensar no próximo, que a gente tenha o próximo como a nossa primeira opção, que a gente tenha os perdidos como o nosso principal objetivo, que o alcance dos perdidos, das pessoas que estão lá fora, seja o nosso principal objetivo de vida, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós como comunidade local entramos na sua presença, orando ao Senhor, clamando, pedindo, Pai, pela vida dos nossos irmãos missionários que são tão corajosos, Senhor, que se colocam, Pai, em meio de dificuldades, que se colocam, Senhor, em meio de problemas, mas que, Pai, que vão e que cumprem a sua missão de espalhar o seu evangelho, de falar do seu evangelho até os confins da terra. Nós oramos ao Senhor, Pai, para que o Senhor fortaleça esses missionários, para que o Senhor Deus estenda as suas mãos e abençoe a vida desses missionários, Pai, que eles, Pai, não venham fraquejar das pernas, Pai, mas que em nome de Jesus, que o Senhor os mantenha de pé, Pai. Nós oramos, Pai, para que a igreja, Pai, a sua igreja entenda cada vez mais a sua missão e apoie esses missionários transculturais, esses missionários, Pai, que vão, que dispõem, que largam a sua vida, Pai, que abdicam de tudo para servir o teu reino, que muitas vezes, Pai, morrem por essa decisão tomada, mas que vão e que cumprem a sua vontade, em obediência à sua palavra. Senhor, nós oramos também pelo momento em que o Brasil tem vivido, que é o momento de carnaval. Nós oramos, Pai, crendo que o Senhor é o Deus da missão, e que a sua missão ela não para, independente, Pai, das dificuldades, dos problemas, a sua missão ela não para. Então, Pai, por mais que esteja havendo carnaval, nós cremos, Pai, que existe uma igreja que ora para que aquele carnaval não aconteça mais. Nós cremos, Senhor, e nós oramos por uma igreja que vai até esse carnaval e que alcança pessoas. Nós oramos aqui, Senhor, por salvação no carnaval. Nós oramos ao Senhor, Pai, e independente de ser a festa da carne, de Satanás e de qualquer outra potestade, Senhor, nós colocamos por terra, Pai, debaixo dos seus pés e da sua autoridade. Nós oramos por salvação no carnaval, Senhor. E por último, Pai, nós oramos também para que o Senhor implante uma consciência missionária na nossa cabeça. Nós oramos ao Senhor, Pai, para que o Senhor fortaleça a sua igreja, cria uma igreja forte, Senhor, que esteja de pé em meio à dificuldade, em meio à perseguição, e uma igreja, Senhor, disposta a ir até as nações, uma igreja disposta a ser luz no lugar geográfico em que ela está implantada. Nós oramos, Pai, por uma igreja forte, por uma igreja robusta, cheia do seu sangue. Eu oro, Pai, para que o Senhor gere vida através dos nossos corações, que o nosso toque seja o seu toque, que o nosso abraço seja o seu abraço, e que através, Pai, do seu sangue sobre as nossas vidas, Jesus seja gerado dentro do coração de cada pessoa. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, assim eu entrego ao Senhor, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Chamar a Rebeca aqui na frente, vamos orar por este casal. Pode subir. Cadê o Rafa? Tira aqui pra gente, por favor. Vem aqui, amor, vamos orar por eles. Estenda suas mãos para cá, para que eles continuem sendo uma voz, que eles gerem a vida. Pai, nós te louvamos pela vida do Lucas e da Rebeca, que eles possam despertar uma geração, que eles possam